Oi, gente. Prometo que agora vai ser o último vídeo, tá? Porque senão vou enlouquecer vocês de tanto vídeo, vocês não vão aguentar mais me ver a minha cara e vão daqui um pouco me dizer assim, prof, para de fazer vídeo. Manda só material, não faz mais vídeo. Melhor nós não fazer vídeo. Uma pausa para o chimarrãozinho, né? Porque já fiz de tarde vídeo aula do estágio de mediação, que é do segunda-feira de tarde. Já fiz orientação de TCC. E agora, então, tô terminando o último vídeo pra gente entrar no bate-papo, no chat online. O meu cachorrinho tá chorando aqui no lado, então se vocês escutarem um som, né, vocês vão ver. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Vem cá, Snoopy. Deixa eu mostrar. Pra nós descontrair cada vídeo, tem que ter. Esse aqui é o Snoopy, ó. Dá oi lá, Snoopy. Dá oi lá pros aluninhos da mãe que estão te vendo. Esse é o Snoopy, meu filho mais novo. Ele adora ficar no colo. Fica aqui no colo, então. Ele vai ficar aqui no colo, tá, gente? Então vamos lá. Antes de continuar falando dos atos das disposições constitucionais transitórias, pessoal, Constituição, aquele livrinho de suma importância, né? Ó, importante para a gente conhecer, para a gente estudar a estrutura da Constituição, é conhecer um pouquinho da Constituição como um todo. E para a gente conhecer a Constituição como um todo, é legal a gente abrir a Constituição, ó. Abram a Constituição. E tem toda a estrutura, ó, da Constituição, ó. Índice sistemático. E esse índice sistemático a gente conhece quantos artigos tem a Constituição, ó, o preâmbulo, que é o que nós estávamos estudando, aí depois vem a parte dogmática da Constituição, que é toda a parte de conteúdo. Então, a parte inicial da Constituição é o preâmbulo, parte introdutória. Parte dogmática é todos os títulos, né? Tudo que está relacionado à Constituição enquanto matéria. E depois, lá no final, né, depois do título 9º, nós vamos ter o ato das disposições constitucionais transitórias, que é a parte final da Constituição, tá? Que tem 114 artigos. Que é isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, o que são os atos das disposições constitucionais transitórias. O que são, então, os atos das disposições, né, constitucionais transitórias que a gente vê e que eles estão lá no último, digamos assim, estão lá no último, a última parte da Constituição. As disposições transitórias, pessoal, é uma parte da Constituição que objetiva a transição da realidade pré-existente, tá, para uma nova ordem constitucional. Então, ela procura declarar todas as situações que vão ocorrer na transição de um texto constitucional para o outro. Porque quando se muda de uma Constituição para outra, muitas coisas se mudam, né? Se transformam. Então precisa se verificar de que forma que vai se dar essa transição, né? O que vai acontecer com determinadas matérias enquanto houver esse período aí de transição, tá? Os seus dispositivos, então, dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é a DCT, eles têm um objetivo temporário, né? Ou seja, eles vão existir e perde a razão, né, da sua existência, a razão de existir. Então, por isso que a gente diz que os atos das disposições constitucionais transitórias, eles têm uma eficácia exaurida, uma eficácia jurídica exaurida, ou seja, tão logo ocorra aquela situação para o qual foram previstos, eles deixam, então, de existir. Apontamento importante dos atos das disposições constitucionais transitórias é que eles são normas constitucionais, têm o mesmo status de normas constitucionais, tá? Então, a gente diz que as ADCTs, elas têm uma natureza de norma constitucional, tem a função de regular, então, situações de direito intertemporal, então, ou seja, uma realidade que existia para uma nova, né, realidade, tem uma eficácia jurídica esgotável, exaurível, né, ou provisória, haja vista que num dado momento, né, que
produzir os seus efeitos, não vai ter mais, digamos assim, finalidade. E o procedimento para alteração das normas existentes é do mesmo rito das emendas constitucionais do artigo 60, né? Por quê? Que o artigo 60 que traz, né, a forma de alteração das normas constitucionais. Porque os atos das disposições constitucionais transitórias, eles têm, né, o mesmo, digamos assim, a mesma natureza jurídica das normas constitucionais. Só para dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, se a gente pegar o artigo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias, deixa eu pegar aqui. Os atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 2º. Aqui, ó, diz assim: no dia 7, só para dar um exemplo dessa eficácia jurídica exaurida. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá através de plebiscito a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que devem vigorar no país. Então, em 93 teve uma eleição, então, né, que foi, na verdade, foi um plebiscito para que a população, então, escolhesse entre a forma, né, de Estado e o sistema de governo, se a forma de Estado seria república ou monarquia e se o sistema de governo seria parlamentarismo ou presidencialismo. Em 93 teve a eleição, né, ganhou a forma de Estado república e o sistema de governo presidencialista, que é o que nós temos hoje. Então, essa norma do artigo 2º, ela teve já a sua eficácia já concluída, né? Então ela já, o seu, digamos assim, o seu papel já foi realizado. Então agora ela é uma eficácia, ela é uma norma que não tem eficácia, porque a sua finalidade já foi alcançada, certo? Então, das disposições constitucionais transitórias, eu acho que seriam essas as considerações aí principais para a gente falar. E vamos aos princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais, então? Os princípios fundamentais, eles, na verdade, eles estão lá no título 1 da Constituição Federal, né? Se a gente abrir a Constituição Federal, nós vamos encontrar o título 1, deixa eu até abrir aqui para vocês, o título 1, né, da Constituição, ele fala, então, dos direitos fundamentais. Para vocês fica invertido, né? Mas, enfim, dos princípios fundamentais, tá? Então, os princípios fundamentais é matéria que está regulada lá no título 1, que os princípios fundamentais fazem parte do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º da Constituição, tá? Que são regras, na verdade, informadoras de todo o sistema jurídico, né? São as diretrizes básicas do nosso ordenamento constitucional brasileiro, né? Onde estão os maiores valores, digamos assim, da nossa Constituição Federal, tá? Aí no material de apoio lá que eu trouxe para vocês, eu coloquei algumas, digamos assim, algumas funções, algumas finalidades, né, que os princípios, então, a gente pode dizer que os princípios têm como um todo, né, que é a função fundamentadora, a função interpretativa e a função supletiva. A função fundamentadora dos princípios é a que estabelecem, os princípios são quem estabelecem as regras básicas, as diretrizes de todo um sistema de normas constitucionais. Interpretativas, que permitem o alcance da verdadeira finalidade da lei, né, no momento da sua aplicação, por isso interpretativa, a finalidade da lei no momento da sua aplicação, que nada mais é a interpretação da lei num caso concreto. E a supletiva, que são aquelas que vão estabelecer uma integração do ordenamento jurídico, né, quando verificada a eventual omissão, que é conforme diz lá o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que pode ser usado, então, algumas técnicas para isso. Então, essa parte aqui das funções e os princípios vocês já devem ter estudado em Teoria Geral do Direito, né, em Introdução ao Estudo do Direito, que contempla toda essa parte. Foi só uma complementação aí para vocês, tá?
O que acontece caso uma norma infraconstitucional, ou seja, uma norma que não está dentro da Constituição, viole um princípio fundamental, um princípio constitucional? Conforme a gente já falou até do princípio da supremacia da Constituição, se né, uma norma infraconstitucional violar aquilo que a Constituição preceitua, ela é considerada uma norma inconstitucional, ela deve ser retirada do mundo jurídico, né? Por isso que existe até o controle de constitucionalidade, que serve justamente para essa verificação, né? De que forma vão ser resolvidos, então, as colisões entre princípios? Colisões entre princípios é quando nós tivermos dois princípios coexistindo numa relação jurídica, tá? Ou seja, tem uma relação jurídica e dois princípios, então, podem ser verificados naquela relação. Qual que eu vou utilizar? Aqui que entra aquele símbolo, né, do direito, que é a balança, né, que é o critério de peso, que eu vou verificar, eu vou ponderar, né, quem naquele caso concreto vai ter maior valor, né, porque haja vista que ambas as normas elas são válidas, né? Então o intérprete, aquele que vai interpretar, né, a lei, ele vai ter que extrair daquela norma a sua função, né, e aplicar ela em detrimento de outra, né, que a gente chama em matéria de princípio de cedência recíproca. Segundo a doutrina, então, né, do direito, as normas jurídicas, elas são classificadas como princípios e regras, né? Os princípios, como eu já falei, são aquelas normas informadoras de todo um sistema, né, que possuem um certo grau de generalidade e abstração, né? Necessitam de outras normas para serem aplicados. E as regras, elas possuem um menor grau de generalização e abstração. Ela tem uma alta carga de normatividade, né? Porque não necessitam da aplicação de outras regras. É aquilo ali que está exposto e que vai ser seguido, né? Que é uma norma que deverá ser cumprida. E quando houver, então, um conflito entre regras, né? Como é que vai ser resolvido? Bom, quando tiver um conflito entre regras, que é qual regra que eu vou aplicar naquele determinado caso concreto, se eu vou usar o artigo tal ou o artigo tal, vai ser através, né, da própria critérios de interpretação, critério hierárquico, vou ter que verificar qual é que a lei que predomina naquele momento, qual é a lei, né, da cronologia, qual é a lei mais nova e da especialidade, ver se tem alguma lei especial para aquele determinado caso, né. A utilização de uma regra, se eu utilizar então uma regra, né, importa a não utilização da outra regra, não posso usar duas regras no mesmo, né, para a mesma situação, tá? Falando então agora dos princípios fundamentais propriamente ditos, que são aqueles princípios que estão no texto constitucional, lá no título 1 da Constituição Federal, nós temos então o artigo 1º, tá? Que é um dos princípios fundamentais, que ele é um princípio fundamental cujo seu rol, né, é meramente exemplificativo, ou seja, encontra-se enumerados os princípios fundamentais de maior importância, né? Porque no artigo 1º nós vamos ter os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil? Estão lá no artigo 1º, que é a soberania, o nosso Estado ser soberano, a cidadania, né? A dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental do nosso Estado democrático de direito, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, né? Esses são, digamos assim, fundamentos da existência, do existir do nosso Estado democrático de direito, da nossa República Federativa do Brasil. O artigo 2º da Constituição, ele traz como um dos princípios fundamentais do nosso Estado democrático de direito, que é o princípio da separação dos poderes,
né? Porque a partir deste princípio nós ratificamos aquilo que a Revolução Francesa trouxe como um dos marcos, né, principais para todos os estados, que foi, né, a instituição da separação dos poderes, né, nos estados, a adoção dos estados pela separação dos poderes. E que nós adotamos então a tripartição das funções do Estado, onde hoje, né, o Estado desempenha 3 funções básicas e essenciais, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Então, o artigo 2º preceitua e consagra o princípio da separação dos poderes do Estado, né, evitando assim o arbítrio do poder do Estado, ou seja, retirando o poder do Estado nas mãos de uma só pessoa, né, ou seja, dividindo, tripartindo as funções do Estado em 3 diferentes órgãos, 3 diferentes pessoas. O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais do nosso Estado democrático de direito. Quais são os objetivos do nosso Estado democrático de direito? É construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, idade, cor e quaisquer outras formas de discriminação, que seriam os objetivos, né, principais e fundamentais do nosso Estado democrático de direito. Tem um macetezinho, mas não dizem que eu falei, tá? Pra gente entender o que são objetivos, é que todo objetivo começa com verbo. Então, a forma fácil da gente identificar quais são os objetivos fundamentais do Estado democrático de direito é identificar quais são aqueles que começam com um verbo. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. O que distingue os objetivos, então, dos fundamentos, né? Os fundamentos estão lá no artigo 1º e os objetivos estão lá no artigo 3º, que consistem, né, os fundamentos, eles consistem em princípios inerentes ao próprio Estado brasileiro, né, fazem parte da construção do Estado brasileiro, da finalidade do Estado brasileiro, do existir do Estado brasileiro. E os objetivos vão ser aquilo que vai ser buscado pelo Estado, né? A partir daquelas linhas, a partir daqueles fundamentos, a partir, né, daquela construção que se pensou do Estado, a finalidade a ser buscada é essa. Tá? O desrespeito a qualquer um dos objetivos do Estado acarreta a desobediência de um dos princípios fundamentais da ordem constitucional, tá? Ou seja, uma repulsa dos poderes constituídos. Cá entre nós, né? O que desrespeita esses objetivos, meu Deus. Vamos lá. E por fim, o artigo 4º, então, da Constituição, lá, né, do título 1, fala dos princípios que regem a República Federativa no Brasil nas suas relações internacionais. O artigo 4º é mais matéria de direito internacional e que, na verdade, está relacionada à ideia de quais são os princípios que regem, né, o Brasil com relação à sua posição com outros estados. E seriam eles: a independência nacional do país, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, ou seja, seriam as situações, então, né, deixa eu botar meu notebook aqui para carregar. Senão ele vai acabar a bateria bem no meio do meu vídeo e isso nós não queremos. Deixa eu botar aqui, muito bem. E seria então esses princípios que regem então o Estado brasileiro, né, com frente aos estados estrangeiros. E o artigo 4º, no parágrafo único, diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política
social e cultural dos povos latino-americanos, os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, que é a autorização do Mercosul, né, no parágrafo único. Então, essa seria essa autorização, né, de estabelecer o mercado comum entre o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, o Mercosul, né. E o artigo 4º, então, as normas, né, são as que regem os princípios fundamentais do Brasil frente aos outros estados. E assim, pessoal, eu acho que dessa primeira parte nós conseguimos, então, né, desses materiais que eu trouxe para vocês, nós conseguimos, então, expor aí para vocês o que eu queria com esse material, tá? Então, por hoje, na nossa aula de hoje, do dia 6, vão ficar essas videoaulas explicativas aos conteúdos tratados no dia 16 e no dia 30, tá? E com a correção da atividade do dia 16, então, que eu trouxe no vídeo 1, e farei, então, a apresentação da correção das atividades do dia 30 num vídeo específico, o qual, então, eu vou disponibilizar amanhã para vocês, tá? Fico à disposição, qualquer dúvida, então, mais uma vez lembrando, no chat, ou no WhatsApp do nosso grupo, ou no e-mail, mas entrem em contato e não fiquem com dúvidas. E esperamos que logo, logo a gente se encontre. Boa semana para vocês e até segunda-feira que vem. Boa Páscoa, bom feriado de Páscoa, fiquem em casa, comam bastante chocolate, que é bem bom, tá? Grande abraço.